Vamos! Olha só, gente, que espetáculo. Nossa próxima convidada é a Roselaine, faz parte da nossa equipe. Ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela tem especialização em administração, psicopedagogia clínica, psicologia sistêmica familiar, é terapeuta MDR, é terapeuta certificada em MDR pela Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, a IBAPT, e ela está aqui para falar de uma coisa super em pauta, uma coisa que está super em evidência, que é o famoso TDAH. Hoje todo mundo se diz portador de TDAH, né, Rô? E a Rô vai poder falar um pouquinho para a gente dessa interação entre psicoterapia MDR e TDAH. Rô, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Essa galera aí está à sua disposição para te ouvir. Ok. Olha, depois de um relato como o da Grace, não é fácil a gente agora ir para uma questão mais delineada, cognitiva, o que nós vamos trazer aqui. Mas primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar aqui com essas pessoas incríveis, e como o Danilo falou, realmente o MDR aproxima corações, a gente se sente uma família, né, aqui dentro da Trauma Clinic, a gente entende que as histórias vão se entrelaçando e isso é muito importante. E nós hoje vamos trabalhar um pouquinho, né, com um tema muito significativo, muito importante, Danilo, e que traz muito trabalho, muita dor de cabeça para os terapeutas. Nós vamos falar, então, sobre os desafios e possibilidades de intervenção clínica com o MDR com pacientes com TDAH. Uau! Não é fácil, né? Quem tem a experiência clínica aí sabe como que é difícil a gente lidar com esse público, pela questão toda mesmo do aparato cognitivo, de atenção e tudo mais envolvido aí. Então, assim, eu coloquei desafios e possibilidades, duas palavras importantes, porque a gente realmente é desafiado no quadro clínico de TDAH, e as nossas intervenções, elas devem ser sempre pautadas, eu penso, com uma questão científica também. Então, acho que meu lugar de fala é importante eu dizer, o Danilo falou que eu sou psicopedagoga, e eu trabalhei muito tempo, não só no consultório de psicopedagogia clínica, mas também com um grupo de adolescentes. Até início ali da pandemia, eu trabalhava em uma instituição de colégio interno, com muitos adolescentes e alunos. Então, assim, uma experiência bastante incrível que eu tinha e que eu pude, assim, desenvolver alguns trabalhos ali, e o MDR veio e foi uma maravilha para poder conseguir fechar algumas coisas que só com as outras especialidades que eu tinha não era suficiente, tá? Então, mostrando para vocês, eu quero começar, eu quis elaborar um pensamento, eu gosto muito de pensamentos, e elaborei um pensamento para vocês sobre o que nós vamos falar. A neurodiversidade, porque o TDAH faz parte da neurodiversidade, ela possibilita o refinamento da nossa humanidade, porque nos move a exercer a capacidade de conviver com intencionalidade amorosa, generosa e respeitosa. E nos coloca, assim, de volta em nosso lugar de honra, que é a semelhança com o divino, o Imago Dei. Eu trago esse pensamento porque existe uma discussão muito grande, existem algumas linhas de pesquisa, algumas linhas de ideologias e filosofias a respeito do TDAH e das neurodivergências. Mas eu acho que, para mim, o meu lugar de fala é justamente dessa possibilidade de conviver com pessoas neurodivergentes, e a minha família tem as pessoas neurodivergentes também, que nos desafia o tempo inteiro a agir com essa amorosidade, essa generosidade, esse respeito. E isso nos torna muito semelhante ao propósito do ser humano, que é se tornar a semelhança do Imago Dei. Então, pense nisso, reflita sobre isso, porque é a partir daqui que nós vamos, então, viajar aqui um pouco nesse tema tão importante. Primeiro, porque nós temos uma linha que entende o TDAH não como uma patologia, não como uma doença, não como algo que tem que ser tratado. Então, a gente vê a visão muito... uma polarização nesse assunto sobre uma visão... As pessoas entendem assim, quando a gente fala de medicação para TDAH, tratamento para TDAH, nós estamos tendo uma visão de incapacitante, um rótulo de colocar a incapacidade. Inclusive, um estudo de Signer e Santana de 2020, ela diz assim, ela faz uma pesquisa, um estudo mais psicanalítico,
E ela faz um estudo sobre como as crianças se viam dentro da doença, dentro do rótulo de incapacidade. O estudo mostra um pouco isso. Ela fala assim que uma criança diz assim: se todo mundo fala que eu sou, então eu sou, quando trata-se de comportamentos negativos. E ela fala: não se trata de relativizar o problema da infância, mas buscar compreender a complexidade de fatores envolvidos quando há a manifestação de comportamentos considerados desviantes, sem a necessidade de um rótulo incapacitante. Então, a visão da autora é que não podemos olhar para esse quadro, ou para qualquer outro quadro de um cérebro neurodivergente, como algo que a pessoa não tem a capacidade, ou que aquilo é um comportamento desviante, que todo mundo tem que estar na mesma caixinha e funcionar do mesmo jeito. Por outro lado, esse pensamento traz alguns problemas. No modelo clínico cognitivo-comportamental, e a gente vai lembrar que o MDR, como já falou bem a Gleice, a Dimara, é uma abordagem integrativa, a gente se apoia nas diversas abordagens da psicologia. Nesse modelo clínico comportamental, cognitivo-comportamental, um estudo mostra que apenas 10% das pessoas que são tratadas com psicoestimulantes, elas vão ficar permanecendo tomando essa medicação por um período maior que um ano. A maioria inicia, né? Isso porque os remédios iniciais eram de curta duração, de 8 horas, depois passou a 12 horas. Então, mesmo depois que aumentou esse período de tomar e ingerir a medicação, para menos tempo, né, um tempo mais prolongado, você não precisar ficar tomando a cada 8 horas, eles perceberam, o estudo, a pesquisa mostrou que por mais de um ano as pessoas que ficavam com a terapia, com a medicação, não passa de 15% das pessoas que têm o diagnóstico. As pessoas abandonam o tratamento medicamentoso. 3 a 7% das crianças com TDAH, de 3 a 7% dessas crianças são TDAH na população, e de 40 a 60% dessas crianças vão permanecer com o transtorno, iniciando, então, na infância, durante a vida adulta. Então, vamos lá. Se da população tem 7% aí de pessoas que têm a doença, e desses 7%, entre 40% a 60% vão permanecer na vida adulta, o que nós estamos fazendo para tentar mudar esse quadro? E aí o MDR tem uma contribuição incrível. O TDAH, então, é um atraso de desenvolvimento neurológico, e ele tem uma tríade sintomatológica da desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Quando se trata da desatenção, nós vamos falar que é um quadro baseado e que vai prejudicar o processo atencional. Na hiperatividade, a gente vai ver uma dificuldade com a quietude, e na impulsividade, no controle. Algumas pessoas têm todos os itens, algumas têm um ou outro, e aí isso vai mudar a forma da gente trabalhar no consultório. Então, eu quero me dirigir aqui aos meus colegas, para observar isso. Se o seu paciente, a pessoa que você está trabalhando, ela está no quadro só de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, ou tem as 2 ou 3 itens desse. Os sintomas, então, eles se modificam ao longo da vida em função do próprio neurodesenvolvimento. Conforme a pessoa vai crescendo, os sintomas da hiperatividade e da impulsividade tendem a diminuir. O aspecto hiperativo e impulsivo, porque a pessoa vai criando estratégias para driblar as suas dificuldades, né? O cérebro, ele tem a capacidade incrível de se adaptar às suas condições e ao seu ambiente, e por isso que ocorre isso. Mas tem um problema. A parte das funções executivas relacionadas à desatenção aumenta muito mais na vida adulta. Por quê? E aí poderia contar várias histórias, e vocês que têm os seus pacientes vão ter algumas histórias que a pessoa tinha, assim, uma trajetória maravilhosa, educacional, tirava só notas altas, e aí ela passa num curso muito difícil, como a medicina, a engenharia, cursos que são muito puxados, e aí começam a ficar disfuncionais. Por quê? Porque na fase adulta, nós vamos ver que o aspecto desatencional vai ampliar, e a pessoa começa a não entender o que está acontecendo com ela, porque ela sempre foi um aluno brilhante, por exemplo. E alguns terapeutas acabam descartando a possibilidade até de um problema, porque ele pega o histórico, mas essa pessoa nunca teve problema, sempre tirou nota 10, porque então, vamos lembrar que essa característica aqui pode ser, sim,
aparecer mesmo em pessoas que têm um desempenho brilhante na sua jornada acadêmica. A característica da desatenção coloca a pessoa em níveis de vigilância, né? Está relacionada a isso, da capacidade de selecionar tarefas, né? Ela vai ter muita dificuldade em selecionar tarefas, sustentar a atenção, até consegue prestar atenção um pouquinho, mas não mantém a atenção. Também fica difícil para ela modificar a estratégia quando ela tem um objetivo a ser realizado. Ela faz sempre do mesmo jeito e às vezes não consegue alcançar os objetivos da tarefa proposta, daquilo que lhe foi solicitado. E vamos lembrar que a desatenção é uma alteração de um conjunto de funções muito complexas que vai afetar principalmente a função executiva. O que a função executiva tem o propósito de fazer? A antecipação de estabelecimento de metas, por isso que uma pessoa TDAH na vida adulta tem dificuldade em estabelecer metas. Esboço de planos e programas é a função executiva, e aí a pessoa tem muita dificuldade de fazer planejamento, ou às vezes até faz, mas não consegue, perde o planejamento, faz agenda, mas não consegue seguir a agenda. Se tem tarefas terapêuticas, ela se esquece de chegar no horário da consulta, mesmo sendo avisado no dia anterior. Tem também a dificuldade no início das tarefas, das operações mentais, então ela perde muito tempo para iniciar uma tarefa. Também dificuldade com autorregulação e monitoramento da tarefa, não consegue perceber se a tarefa está fazendo com a qualidade. Essa dificuldade de seleção vai também impactar os comportamentos e condutas dessa pessoa. Isso tudo vai estar amarrado. Comportamento, conduta e seleção cognitiva das tarefas, daquilo que ela está realizando. A função executiva também trata da flexibilidade cognitiva, de você se adaptar às situações, à sua organização no tempo e no espaço, para obter resultados eficientes na solução de problemas. Então, o que acontece com essa pessoa? Às vezes, ela até tenta se organizar. Quando ela não vê a passagem do tempo. Alguns pacientes colocam, por exemplo, um despertador para poder lembrar da sessão. E ele coloca 15 minutos antes. Nesse período de 15 minutos é suficiente para ele começar a olhar uma coisa no celular ou passar e fazer alguma coisa, se perder e chegar 15, 20 minutos atrasado na sessão, pela falta de conseguir organizar-se dentro do tempo e do espaço. As alterações da função executiva também vão prejudicar a tarefa, a capacidade da pessoa lidar com tarefa que exige muito esforço atencional, que leva tempo muito continuado. Então, se a nossa sessão é de 1h30 no MDR, com o teu paciente TDAH, você tem que repensar esse tempo. Principalmente também com repetições que não tenha tarefas que são muito repetitivas e não tenha gratificação imediata. Então, guardem essa palavra gratificação imediata, porque é um trunfo que a gente tem na manga no manejo clínico. Em adultos também, a desatenção vai se manifestar, às vezes, não como, eu não tenho capacidade atencional, ele vai te trazer assim, eu tenho problemas de motivação, eu tenho dificuldade de iniciar uma tarefa, ou de completar, ou trocar uma estratégia, eu tenho dificuldade em organizar e ter a noção do tempo disponível, falta de concentração. Então, ele, às vezes, tudo isso, ele vem com a descrição da queixa, problemas de motivação. E essas pessoas, vamos lembrar, que geralmente elas vão também ter uma carga traumática de rótulos de ineficiência, ou as pessoas dizem, você é ineficiente, ou, essa pessoa não tem força de vontade. Se ela se esforçasse um pouco mais, ela conseguiria. Então, essa pessoa, ela vem com uma história de muita desvalidação da sua produtividade, do seu fazer. Já o sintoma de hiperatividade, ele pode ser motor ou verbal. As crianças, elas vão apresentar mais inquietação, não parar na cadeira, né? Então, quando a gente aplica, inclusive, a avaliação clínica dos sintomas, tem pergunta falando, a pessoa consegue ficar lá na cadeira parado? E, às vezes, o seu paciente é adulto e ele consegue, porque ele treinou muito esse comportamento. Mas, quando ele era criança, ele não conseguia, porque ele tem essa coisa da questão motora, mais na infância. Já o adulto vai diminuir, lembra o sintoma da hiperatividade, que é mais motora, grosseira, como a criança, mas vai trazer sintomas de inquietação mental, e às vezes a pessoa te diz que ela é muito ansiosa, e não é ansiedade, ela tem uma inquietude, um descarrilhar do pensamento, uma ruminação de pensamento, redes de pensamento
que ela começa numa coisa, não tem uma linearidade, ela começa a pensar no assunto, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e se perde nesses pensamentos. Então, a gente precisa perguntar na nossa anamnese como que é a forma dele pensar, porque pode aparecer a característica internamente e não de maneira externa, não só na verbalização, mas nos pensamentos que a pessoa tem. A dificuldade de impulsividade também vai mostrar a pessoa que esse paciente ele vai ter dificuldade de controlar o seu comportamento, que é o sintoma mais importante que tem do diagnóstico. Crianças e adultos vão ter problemas em retardar a gratificação, olha, de novo a gratificação, que responde imediatamente e sem reflexão a determinados estímulos ambientais. Aí, gente, mais uma dica. Se responde imediatamente, é tudo com muita pressa, muita rapidez, qualquer teste que a gente vai fazer, inclusive o ACE, o DES, é uma pessoa que a gente é bacana fazer com ela no consultório. Por quê? Se ela responder muito rápido, sem reflexão, aquilo pode dar um viés na resposta, no resultado dela, dos testes que nós aplicamos. Na vida adulta, também traz as piores consequências, porque é quando o sintoma adquire a expressão máxima, que leva a pessoa a tomar muitas decisões impensadas, precipitadas, impulsivas, e acaba trazendo o desdobramento de outros problemas na vida adulta. A impulsividade também é responsável pelo maior número de acidentes de carro, brigas conjugais, perdas de emprego, gastos impensados, negócios mal feitos, atitudes intempestivas, né, sem autocontrole, uso de drogas ilícitas, práticas sexuais inseguras, doenças sexualmente transmissíveis. Além, né, tem outros estudos mostrando, inclusive, o número de pessoas presidiárias também tem a ver com TDAH. Muitos deles são TDAHs não reconhecidos. Não consegue ter uma vida bacana na escola e começa já na infância ali se juntar, a gente diz o mapa da delinquência, indo para um caminho de delinquência e os seus desdobramentos, chegando até o fato de sistema prisional. Os componentes cognitivos, que são os pensamentos da pessoa, eles são muito automáticos e acabam fazendo com que suas crenças nucleares sobre ela mesma sejam muito disfuncionais. Ela pode pensar assim, o meu cérebro está me pregando uma peça, eu não sei porque que eu penso desse jeito, eu sou ruim mesmo, eu não presto, eu sou incapaz, e elas vão se tornando crenças muito nucleares em termos de componentes cognitivos. Em termos comportamentais, que são as condutas e os atos, os sintomas podem piorar e vão funcionando como reforçadores negativos dos sintomas cognitivos e dos sintomas desse quadro clínico. E aí, então, quando a gente começa o trabalho, que a gente sabe que a pessoa é um TDAH, a gente precisa falar algumas coisas para ela. Né? Primeiro, a medicação é um catalisador para a mudança, mas não vai fazer a mudança, porque a pessoa às vezes tem a necessidade de achar que aquilo é uma pílula mágica que eu vou tomar e ela realmente ela tem assim, ela toma lá o Venvanse, a Ritalina, o Concerta, dependendo da medicação que foi dada para ela, e ela vê uma mudança muito rápida na sua concentração. Mas, com o passar do tempo, o corpo faz homeostase, a medicação e tudo mais, e ela vê que os seus problemas ainda continuam, e aí ela desiste da medicação. A medicação vai facilitar o acesso à cognição. Então, é importante que essa pessoa esteja, né? Há estudos comprovando que pacientes tratados com medicação e com psicoterapia, ele tem um resultado muito mais estável dos ganhos que foram tendo e de uma adesão maior ao tratamento. Se toma só medicação, entra naquelas estatísticas que eu mostrei ali primeiro para vocês, onde a pessoa não foi tratar e principalmente não foi aprender sobre estratégias de enfrentamento para o seu caso. Também, na solução de problemas, é importante a gente mostrar para a pessoa que ela precisa passar por um treinamento de habilidades e reestruturação cognitiva, que objetiva, então, o entendimento do próprio transtorno, entender o que é o transtorno, seus sinais e sintomas que vão permanecer para a vida adulta, que não vai ter uma pílula mágica. E aqui é importante, alguns falam assim, o MDR cura TDAH? É uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, inclusive os clientes, os pacientes que vêm. Se cura, não é um TDAH. Aí nós vamos falar de uma linguagem do trauma.
que vai imitar muitos dos sintomas, porque nós vamos ver características, a etiologia, que tem a ver com questões neurológicas, mas vai reduzir, mesmo a pessoa que tem o quadro, vai reduzir muito essa sintomatologia e vai trazer ela para uma estabilidade muito bacana. Na questão comportamental e cognitiva, a gente deve lembrar que os prejuízos são muito centrais: distração, impulsividade, desorganização, dificuldade de acompanhar pensamentos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui e a pessoa se perde. Então, no próprio site terapêutico, a gente precisa cuidar para perceber se essa pessoa está conseguindo acompanhar o raciocínio que nós estamos trabalhando com ela. Algumas pessoas que eu já trabalhei, elas pedem, inclusive, para anotar, para depois da sessão, ela olhar, para ela se lembrar, que senão ela esquece. Ou não lembra, se perde. Então, a gente tem que ir com doses pequenas também de informação para essa pessoa. E quando ela começa a ter os prejuízos, isso vai se tornando tão crônico que ela vai impedir essa pessoa de desenvolver estratégias de enfrentamento, porque ela acha que para ela não tem jeito, para mim não vai funcionar, não tem jeito, eu sou diferente mesmo, nada funciona para mim. E a capacidade de enfrentamento, ela tende a manter o padrão disfuncional nas situações que a pessoa enfrenta diariamente. Então, a forma que ela aprendeu, ela vai sempre daquele jeito. Lembram que ela tem dificuldade de mudar estratégias? Então, para aprender novas estratégias de enfrentamento, nós vamos ter um trabalho também bastante cansativo, aí, bastante de desprendimento dessa pessoa e do próprio terapeuta. Os pensamentos automáticos que o TDAH tem acabam corroborando para as crenças negativas, porque essa pessoa tem uma história de muitas falhas de desempenho e que vai fazendo ela ter essas crenças negativas sobre ela. E esses pensamentos automáticos vão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais repetitivos e frequentes, e vão retroalimentando as crenças que a pessoa tem. E aí o que ela vai fazer? Ter um comportamento de evitação ou distração para não lidar com os seus pensamentos automáticos. A característica de evitação, que a gente fala aqui, são pensamentos e crenças negativas que podem alterar, inclusive, o humor e exacerbar essa evitação. Ela vai fugir de tarefas, ela vai, por exemplo, às vezes, negar uma promoção para ela. E aí é tido hoje, né, popularmente, como a pessoa está se auto-sabotando. E eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que quando a pessoa se afasta é porque tem um protetor ali, uma parte protetora dela que está cuidando dela. Mas os comportamentos evitativos, eles vão gerar, por exemplo, procrastinação para uma tarefa. E aí vem para o consultório e a pessoa, olha, eu quero tratar a minha procrastinação. Mas procrastinação é só o sintoma. Se você ficar tentando reprocessar a procrastinação, não vai resolver, porque a procrastinação é o sintoma do comportamento evitativo e das crenças que ela tem, que são retroalimentadas pelos comportamentos e pensamentos. E ela vai ter sempre essa ansiedade, um sentimento de incompetência e de incapacidade funcional. No modelo cognitivo comportamental, eu trouxe esse modelinho porque eu acho que ele é bem estruturante e ele mostra, então, né, que a pessoa tem prejuízos centrais na atenção, inibição e impulsividade, que vai trazer a história de falhas, tarefas incompletas, problemas de relacionamento, que traz, por sua vez, pensamentos disfuncionais de autoavaliação negativa, eu não presto, eu sou incapaz, baixa autoestima, que, por sua vez, gera alteração de humor, depressão, raiva, ansiedade, culpa, e aí isso aqui também é sintoma, e não a causa. Por exemplo, a pessoa vem com depressão, mas será que essa depressão é um episódio depressivo de fato, por ela estar vivenciando todas essas histórias anteriores? E isso vai trazer esses prejuízos centrais e tudo isso que ela passou, alterações de humor, falhas em utilizar estratégias compensatórias de organização, planejamento, manejo de procrastinação, evitação e distração. E aí ela vai ter o prejuízo funcional, quando nós falamos que eles têm prejuízo funcional. Não vou dar uma aula aqui de etiologia, mas eu acho importante trazer esse aspecto neurofisiológico envolvido no TDAH, até para a gente entender a importância da questão medicamentosa ou intervenções de neuromodulação não invasivas, que também podem ajudar quando não se quer desejar o uso de medicação ou quando se quer ampliar ou diminuir essa questão com a medicação. Então, é difícil a gente determinar uma única etiologia para o TDAH. Por quê? Porque ela é considerado
uma síndrome no fenótipo clínico que pode vir de fatores tanto internos como externos, responsáveis pelo comprometimento cerebral e vão alterar ali, manifestar as alterações funcionais. Os fatores endógenos e genéticos, pesquisas mostram tanto o gene DAT como o gene DRD4, que apontam para uma falha de genética mesmo, de alguns estudos que foram feitos moleculares, associados ao risco hereditário, que se eu tenho um TDAH, e aí começam os problemas lá que a Dimara falou, inclusive, das relações. Se eu tenho um paciente que veio, filho que veio para a sessão, e ele traz que ele é TDAH, a gente tem que olhar para o quadro todo do sistema familiar. Quem mais que pode ter? É um quadro genético, veio de uma questão, tem mais pessoas na família, então isso provavelmente traz problemas muito sérios nos relacionamentos familiares. Os altos níveis de traços impulsivos também têm a ver com esse DRD4, e assim como nos pacientes do TDAH e em outros quadros patológicos de irritabilidade muito alta. Alguns genes envolvidos, que eles fizeram uma relação entre genes e alguns hormônios, eles observaram que tem 3 deles que são muito importantes e apareceram nos 336 indivíduos sem parentesco nessa pesquisa. Eles mostraram questão metabólica que aparecia a dopamina, a serotonina e o adrenérgico, né? Então, eles contribuíam com um percentual, chegando esses 3 hormônios, 12 genes relacionados a esses hormônios, uma variação de 11,6% da variação total. Ou seja, às vezes, aí nós vamos entender por que determinadas escolhas também clínicas dos psiquiatras por determinadas medicações, a depender do que ele observa, onde tem mais falha, mais dopaminérgica, serotoninérgica ou adrenérgica, tá? Então, a farmacologia, eu fiz um esquema aqui, eu ampliei um pouco do estudo de rota. Então, a gente tem assim, quando nós temos a desatenção, a busca e impulsividade e agressividade, né? A gente vai ter alguns psicoestimulantes determinados para cada comportamento. Por exemplo, concerta Ritalina, que eu dei um exemplo aqui de metilfenidato, é mais para tiques e inaptência, as questões motoras. As anfetaminas, conhecidas, ou a lisdexanfetamina, que é o Venvance, também envolvida nesse aspecto de tiques e na inaptência. Os sintomas mais os bupropiona, que é um antidepressivo, vai estar envolvendo quando a pessoa tem esses comportamentos, né? Quando tem problemas familiares, distúrbio de conduta, depressão, avaliação e distúrbio do humor clínico, quando a gente vê aqui que a evolução da etiologia da doença, do transtorno. E aí, alguns remédios às vezes são usados, a gente não entende por quê. Por exemplo, analgésico ou hipertensor. Às vezes os médicos optam por isso para poder conseguir tratar melhor a agressividade e a impulsividade. Os antihipertensores, que também aí tem vários, né, que podem também ser substituídos por todos esses antidepressivos que a gente vê chegando mais no consultório, e os estabilizadores de humor, dependendo se chegou nesse último caso de distúrbio de humor clínico, como o lítio e os anticonvulsionantes, e o ácido valproico. Legal, o que isso tem a ver com a gente do MDR? Quem trabalha com MDR, a gente lembra que os benzodiazepínicos, eles podem desacelerar o reprocessamento, pode ter alguma influência, mas essas medicações não. Então, por isso a importância do nosso paciente estar medicado para que a gente tenha acesso à cognição e um melhor resultado. E agora, então, diante desse quadro aí do que é o transtorno de TDAH, eu busquei algumas pesquisas, até porque sempre trabalhei muito com pesquisa quando eu estava na faculdade, eu gosto muito de aprender com as pesquisas. E aí eu quero trazer algumas coisas interessantes que as pesquisas trazem e que vão trazer um benefício muito grande para o nosso manejo clínico, tá? Então, assim, vamos lembrar que nós não estamos aqui buscando uma visão incapacitante, nem relativando o problema das pessoas. Nós estamos apenas vendo estudos que podem trazer uma contribuição para o manejo clínico, as possibilidades. Vamos mostrar, então, algumas coisas que a gente pode aprender para o nosso manejo clínico, tá? Então, uma delas é que nesse estudo mostrou que brigas conjugais no passado, as crianças que eram expostas, tinham vários fatores de risco, mas o risco maior para o TDAH eram as brigas conjugais do passado.
Nessa amostra que eles fizeram da pesquisa, 11,66 tinha, então, um histórico, né, que era TDAH, que corria um risco muito alto, 11,66 vezes a mais de ter o diagnóstico de TDAH, o que dá certo com o nosso estudo ACE também, que mostra essas coisas de brigas do passado, separação dos pais, depressão materna, a violência, o alcoolismo, etilismo materno, assassinato de um familiar, assassinato do pai, aglomeração domiciliar, tudo isso está relacionado também ao desenvolvimento dos sintomas de TDAH. Então, aí vão guardando isso. E aí, o que nós fazemos com isso, né? Também muito fazendo assim, então, quando tinha alguns fatores e acumulava mais esse fator familiar, que é a morte violenta, a criança tinha muito mais intensidade nos sintomas do espectro do TDAH. Ou seja, havia ali um efeito de dose-resposta, né? Também eles perceberam, nesse estudo de Hutter, que a presença de 2 fatores de risco quadruplicava os sintomas, e 4 fatores de risco multiplicavam por 10 a probabilidade de transtornos mentais na infância. Então, lembra que eu falei que tinha a questão genética? Isso é um fator, mas pode ser também o fator ambiental, dos quais nós trabalhamos, estamos muito, que é o que eu falei lá, o MDR cura o TDAH? Bom, se são de fatores traumáticos e não genéticos, a gente pode sim trazer um alívio muito grande aos sintomas e o comportamento, os comportamentos sintomáticos se extinguirem. E quais são as possibilidades, então, que a gente vê aí da questão do manejo, né? A gente vai, então, poder trabalhar, os dados clínicos mostram, então, que há uma associação entre esses estudos e o ACE, porque no ACE, a gente vê, então... Só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Tá dando eco aí, não? Sim, tá dando eco. Ok, vou fazer que nem a Dimara, tá? Porque saiu do celular aqui. Estão me ouvindo agora, bem? Não, ainda continua com eco. E agora? Agora melhorou. Ok, então vamos lá. Então, os dados desses estudos sugerem que uma vez que a gente solucione esses problemas traumáticos, esses traumas, essa violência vivida e assistida, realizando, porque o MDR também é uma neuromodulação cerebral, que vai contribuir na plasticidade cerebral, vai ampliar a redução ou até a redução dos sintomas, ou em alguns casos até a extinção de alguns sintomas. A modulação dessas ondas cerebrais também podem ser necessárias para a reconfiguração de respostas neurofisiológicas aprendidas. Então, assim, você tratou os traumas lá da história, e aí a pessoa continua em situações novas, mantendo algum tipo, volta de novo um comportamento. Aí você pensa, será que teve recaída? Não teve recaída. É porque existe ali uma rota neurológica aprendida e que às vezes precisa de intervenções que hoje tem, além do MDR, que vai fazer, por exemplo, o controle de ondas cerebrais, como o neurofeedback, TDCS, sistemas de regulação como o nervo vago e assim por diante. Um outro achado científico foram sobre comorbidades. O que os autores Souza e outros, em 2021, observaram? Eles viram que havia uma expressiva ocorrência de transtornos comórbidos em torno de 85,7%. Então, se a pessoa vem com transtorno de TDAH, eles viram que 20,6% estava associado ao transtorno opositivo desafiador, o TOD. Também o transtorno de conduta, 39,2%, era mais comum. Se tivesse pelo menos 2 outros diagnósticos, 2 outras comorbidades no TDAH, eles puderam observar que isso acontecia em 57% da amostra. Então, quando vem a pessoa com TDAH, a gente precisa também estar alerta que 57% das pessoas vão apresentar pelo menos mais outros 2 diagnósticos juntos, o que dificulta
o olhar clínico sobre isso. Nessa comorbidade também, eles viram que a depressão maior estava muito associada aos casos e quadros ansiosos, ansiedade generalizada, ansiedade de separação e de fobias eram sintomas do TDAH, não era a causa principal. Então, se a gente ficar preso, essa pessoa que tem apresentando fobia, a gente tem que olhar, será que essa questão fóbica não tem a ver com o TDAH? Ela tem um transtorno de ansiedade generalizado. É a causa ou é o desdobramento do TDAH? E eles viram que 34,3% da amostra apresentava esse quadro associativo comórbido. Essa presença de comorbidade, então, vai alterar muito o prognóstico da enfermidade, pode sugerir, então, estratégias terapêuticas muito específicas para cada pessoa, não dá para fazer para todo mundo igual. Quais são as possibilidades, então, que a gente tem de manejo clínico? As pessoas que chegam com esse diagnóstico, nós temos que dar atenção para outras comorbidades para personalizar o plano de tratamento. Então, se ele é um desatento, um TDAH, só um TDA, transtorno de déficit de atenção, a gente vai entender que ele vai ter dificuldade de manter a atenção durante o reprocessamento, durante a sessão e tudo mais. Mas ele mostra um quadro de ansiedade junto. Aí ele mostra também um quadro depressivo. Então, por onde que a gente vai começar no plano de tratamento? A gente tem que lembrar qual é a causa sempre para poder nos ajudar a direcionar esse plano de tratamento. A ansiedade generalizada, ansiedade de separação, fobias, podem ser comorbidades e não a causa daquele estado clínico do paciente, o que sugere, então, um plano para causa e não ficar focado nos sintomas. Porque se você fica olhando os sintomas, e aí você não consegue fazer cessar a causa. Cessar os comportamentos, desculpe, porque você não trabalhou a causa, ficou trabalhando apenas em sintomas. Então, é importante também esse estudo, porque ele nos sugere que a gente precisa ter estratégias terapêuticas específicas para o caso da atenção, específica para a hiperatividade, específica para a impulsividade, e não somente focar no trauma, mas em estratégias de aprendizagem de enfrentamento. Então, eu gosto muito, assim, o MDR vai ajudar a pessoa a superar, por exemplo, um acidente de carro, medo de dirigir, mas não vai ensinar a pessoa a dirigir. Se ele é um motorista ruim, ele vai ter que ir lá treinar. A mesma coisa aqui no TDAH. Então, é importante que seja tratado, sim, os traumas, que são a origem, a causa, principalmente se não é genético, mas vai ter que ser ensinado no processo psicoterapêutico estratégias de aprendizagem de enfrentamento aos comportamentos que ele tem. Já um estudo mostrando de Smith, de remissão em preditores, o TDAH frequentemente persiste nos adultos que foram questionados como tendo TDAH na infância, e esses preditores de persistência teve um foco principalmente quando os sintomas persistiram até a adolescência. Se na adolescência eles começaram a diminuir, então possivelmente na vida adulta o sintoma principalmente de inquietação motora vai ser reduzido, o sintoma da hiperatividade vai ser reduzido. Mas se os sintomas aparecerem e foram persistentes até a adolescência, é um prognóstico de que os sintomas vão acompanhar a pessoa ao longo da sua vida. A gravidade do TDAH na infância, mais a comorbidade com outros diagnósticos na infância e adolescência, também são aspectos que a pessoa tem uma história de infância, de história familiar e comorbidades psiquiátricas, são todos consistentes de persistência desse transtorno. Então, se você ficar só focando os sintomas e não trabalhar as adversidades da infância, a história familiar, as comorbidades psiquiátricas, elas não cederão e você não vai ter um bom resultado mesmo fazendo reprocessamento de sintomas. Os dados clínicos, então, dessas pesquisas apontam para uma maior persistência dos sintomas de desatenção na vida adulta. Os sintomas, como eu falei, de hiperatividade e impulsividade, são mais tratados na infância, porque na infância é uma coisa assim, aparece, é aquela criança que todo mundo não, que ela chama atenção, ela não para, ela é inquieta, então todo mundo tem um olhar sobre ela e provavelmente leva mais cedo ao tratamento, e isso pode ser o motivo pelo qual se reduz depois essa questão da hiperatividade na vida adulta, além das estratégias que a pessoa vai se adaptando. Por outro lado, se nós pudéssemos observar mais o aspecto desatencional, à medida que você foca a desorientação na infância, se fosse mais tratado isso, a gente também veria, talvez, uma redução na vida adulta desse sintoma.
além de que, na vida adulta, a gente vai ter mais, por final, né, da vida adulto maior, um declínio cognitivo, que é a parte atencional, e pós-Covid ainda mais, né, a questão da memória, que vai estar muito mais aparente do que os sintomas de impulsividade e hiperatividade. Então, diante disso, a gente poderia trabalhar um pouco mais na infância essas questões de desatenção, porque as pessoas não observam a criança que talvez não seja vista. Então, é importante isso. Eles perceberam também, no estudo, que os adultos apresentavam mais sintomas de desatenção e talvez nem tenham uma melhor memória para resgatar justamente esses sintomas da infância. Então, na vida adulta, se eu tenho mais desatenção, mas eu tenho uma memória melhor. E aí eu consigo resgatar os sintomas da infância, pensar sobre eles e trabalhar sobre eles. Quais são as possibilidades, então, diante disso? Essas comorbidades diagnósticas psiquiátricas, a diversidade da infância, a história familiar de TH, persistência sintomática até a adolescência, são preditores de persistência. Os reprocessamentos, então, corroboram para a redução dos sintomas? Com certeza. As intervenções em crianças e adolescentes podem fazer a remissão dos sintomas? Isso aqui caberia, gente, um estudo de todos nós, todo mundo que atende criança e adolescente, e fizesse os reprocessamentos e pudesse acompanhar essas crianças e adolescentes depois na vida adulta, para a gente ver isso aqui, o que é uma hipótese, né, a partir desses estudos, de que haveria, sim, uma remissão dos sintomas. A persistência, então, da desatenção, o tratamento na infância, sugere intervenção precoce. Na questão motora, né, e no adulto, mais os pensamentos, a impulsividade, também sugere reprocessamentos com tempo de duração menor. As séries de movimentos bilaterais precisam ser um pouco mais reduzidas para ele não se perder. Ele, de repente, está lá fazendo, ele entra lá, agora acho que eu tenho que estender a roupa lá no varal, agora não sei o quê. Ele foge do reprocessamento por causa que ele não consegue manter esse tempo grande. Então, a redução é importante nesse manejo clínico. O tempo de continuidade terapêutica também, o engajamento. Quando existe um excesso de informação, existe menor foco também para a pessoa conseguir entender aquilo. E aí, a pessoa talvez também não consiga prestar muita atenção no corpo, no sensorial, porque é muita coisa para ela prestar atenção. Ela tem que olhar os movimentos oculares, pensar naquilo, observar as sensações, as suas emoções, e talvez ela não consiga fazer tudo isso. Então, a gente vai com o que ela consegue. Se ela consegue mais no pensamento, se ela consegue mais no sensorial, a gente vai observar isso também, focar essas séries menores e evitar o excesso de informação e menor foco no sensorial e na emoção, porque ela tem mais dificuldade em relação a isso. Uma outra possibilidade é que os adultos com mais desatenção e melhor memória para o resgate dos sintomas sugere, então, que nós precisamos trabalhar os sintomas com criança com mais intensidade, antes de focar os sintomas do presente. Você está com um adulto e ele já passou por muitos sintomas. Ele era inquieto, ele não parava, ele foi criticado. Imagine só, tudo que causou na vida da infância. Esses sintomas da vida da infância são foco de alvos de reprocessamento. Porque é o que mantém, lembra, as próprias crenças de ineficácia, de incapacidade. Então, às vezes, a pessoa não vai trazer como um trauma, mas se a gente está tratando a questão TDAH, a gente precisa entender que é um plano de tratamento mais abrangente e que a gente precisa prestar atenção nesses sintomas que ela tinha na infância e buscar como que ela sofria, porque talvez a pessoa nem traga isso para a terapia. E é importante a gente reprocessar isso. Já os achados científicos, eles viram uma relação entre TDAH, transtorno, o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, o transtorno de conduta e o transtorno de personalidade antissocial. Então, os estudos mostravam que prediziam problemas significativos na idade adulta. Parece, então, de todos eles, o que traz mais problemas na vida adulta é o transtorno de conduta na infância e na adolescência. E que não é muito a presença do TOD não mostrava esses problemas significativos na vida adulta. Porque a pessoa aprende a ter mais autorregulação, as questões sociais, a necessidade da vida de colocá-la em menos em comportamentos desafiantes. Agora, o transtorno de conduta, não. E aí, eles viram que o transtorno de conduta, ele era muito responsável para a questão da agressividade e do negativismo.
que tinha piores consequências. Então, se a história do cliente, da pessoa, é uma história de muita agressividade, de um transtorno de conduta, a gente sabe que esse caso também vai ser um pouco mais complicado de trabalhar. Quais as possibilidades que a gente tem diante dessa informação? Que os problemas significativos da idade adulta, parece sendo o transtorno de conduta na infância e na adolescência, sugere, então, que a gente priorize os eventos de conduta mais que os de oposição. Quando você faz o plano de tratamento, você vai ver os transtornos de conduta que ele teve e os transtornos de oposição. Qual deles que eu vou começar? Priorizar os de conduta, porque é esse que traz mais prejuízo na vida adulta. Os níveis elevados de negativismo e agressividade também sugerem maior entraçamento cognitivo para a expressão da raiva e da agressividade, porque às vezes a pessoa está reprocessando, como ela tem um negativismo muito grande, uma agressividade muito grande, ela precisa expressar essa agressividade. Então, os nossos entrelaçamentos cognitivos precisam também ajudar a pessoa com isso, nessa expressão da agressividade, para que saia do corpo, da somatização, essa agressividade que vai depois, pode ser projetada em outras situações do presente também. Já nos achados científicos de transtorno de alimentação associado ao TDAH, um estudo de 2004 mostrou, então, que tem uma prevalência muito grande de transtorno de compulsão alimentar periódico em pessoas que são TDAH. TDAH e pacientes com transtornos alimentares, num estudo feito que eles fazem de uma varredura nos Estados Unidos, de 2001 a 2003, um estudo considerado, assim, longo, ele revelou, então, recentemente, um alto índice também de prevalência de bulimia nervosa em adultos com TDAH. Por quê, né? Se a gente olhar o quadro, a pessoa vai passando por tantas perdas, por tantos desafios, por tantas desvalidações, tudo isso vai alterando o sistema nervoso e vai impactar também na questão alimentar, que às vezes eles nem trazem para a terapia. A bulimia nervosa e a anorexia nervosa também têm sido conhecidas em termos de atenção, impulsividades prejudicadas. Então, a própria bulimia e a própria anorexia têm a relação com isso. E a alteração das funções executivas é observada tanto no TDAH como na bulimia nervosa. Então, se a pessoa tem as duas coisas, o TDAH e a bulimia nervosa, as funções executivas são duplamente prejudicadas. Então, a pessoa que vai ter mais dificuldade ainda de organização. Esses achados, o que pode ajudar a gente a pensar nas nossas intervenções clínicas? Essa correlação desses sintomas de transtorno alimentar, TDAH e bulimia nervosa, de atenção e impulsividade, sugere, então, um trabalho focado não só nos sintomas, mas principalmente em estratégias de autorregulação continuada. Tem que ser uma tarefa e que eles vão ter dificuldade de engajamento, mas é necessário incentivar muito a autorregulação no treino da atenção focada, da atenção dividida e alternada. E a gente faz tudo isso durante o reprocessamento. Olhar a barra, atenção, pensar no negócio, atenção dividida, atenção alternada, são reprocessamentos que exigem essa demanda, por isso, talvez, né, os reprocessamentos, eles carecem de ter muitos exercícios de autorregulação antes da pessoa vir para a sessão. Então, eu peço para alguns clientes, algumas pessoas, que façam autorregulação antes de vir para a sessão, para eles já chegarem mais autorregulados e a gente ter mais foco da atenção. Também o ensino de recompensa imediata. Cada conquista que essa pessoa tem, ela precisa de uma recompensa imediata que não seja a alimentação. Antes que surja a questão do foco do alimento, que recompensa que ela pode se dar, que comportamento antecedente ela pode ter antes de entrar na questão da alimentação. Então, vai ter que ter um trabalho mais amplo e profundo também, se houver essa correlação com o transtorno alimentar. Um outro achado científico, foi de Vera 2006, a questão da respiração oronasal e o TDAH. Eles viram na escola, e isso aqui me fez lembrar de um tempo muito, muito, muito atrás, que eu era professora na 4ª série, e eu tive um aluno que fazia isso. Eu aprendi que quando a atenção dele fugia, ele fazia esse movimento assim com a boca. A mandíbula vinha para baixo. E hoje, eu vejo isso em comportamentos de adultos em reprocessamento. Eles estão reprocessando e, às vezes, eles... Quando faz isso, eu já dou uma paradinha logo em seguida, porque provavelmente a atenção se foi. Devido à autopresença de comorbidade com transtorno de aprendizagem, esse fator oronasal,
ele pode estar presente. E ele pode decorrer também em alterações respiratórias, como rinite, bronquite, a respiração oral noturna, a pessoa que baba no travesseiro, o ronco noturno, os resfriados constantes podem ser indícios dessa respiração oronasal. Então, os exercícios de respiração que nós vamos ensinar para essa pessoa são extremamente importantes em ensinar a respiração diafragmática, né, para poder ajudar bastante. Então, esses problemas respiratórios associados ao TDAH sugerem atenção aos reprocessamentos, né? No reprocessamento, a parte respiratória tem que estar muito bem preservada, né? Então, quando a gente fala lá, respira, solta devagar. Às vezes o paciente faz e já solta, já não é suficiente. Então, esse tempo, eu acho que a Francine Shapiro assim, é muito, muito iluminada, porque isso aqui é uma coisa extremamente importante, parece tão pequena, mas para esses pacientes é de tão grande importância para que eles possam se concentrar a cada período que volta ao reprocessamento e não divagar a sua atenção em outras coisas. As nossas intervenções, então, carecem de um trabalho também multidisciplinar. Por exemplo, a fonoaudiologia, encaminhamento para otorrino, cirurgiões ortognáticos. Por quê? Às vezes a pessoa te fala que tem dor de cabeça, aí você tem que perguntar, que tipo de dor de cabeça você tem? Às vezes ela tem uma dor de cabeça aqui lateralizada. Quando a pessoa traz essa dor de cabeça lateralizada, provavelmente pode indicar que ela tenha bruxismo, apertamento mandibular durante a noite, o que traz uma intensa sobrecarga ao nervo vago, acionando o sistema de luto-fuga, e que corrobora ainda mais para acentuar os comportamentos de muita variabilidade de humor e de comportamentos relacionados ao TDAH. Então, se a pessoa tem essas queixas, ela fala, hoje eu tô com dor de cabeça, e às vezes ela até faz assim, coloca a mão aqui, tô com dor de cabeça. Então, você observa, precisa ali talvez orientá-la para poder ir aos profissionais para tratar. Para algumas pessoas eu falo, você tem estalido quando você abre a boca? Ela faz assim, faz assim. Aí ela fala que tem um estalido quando ela abre a boca. Isso significa que o côndilo da estrutura mandibular já está comprometido, de tanto apertamento e bruxismo que tem, e é necessário, porque senão o que a gente faz? A gente trabalha com o trauma, a gente alivia o nervo vago, e depois a pessoa, de noite, fica com essa carga. O que ela fez? Superativou de novo. E aí ela acha que ela está em alguns sintomas, porque não foi o reprocessamento, e não foi o reprocessamento. Foi esse apertar da mandíbula ou o bruxismo que levou a esse sistema de luto-fuga ficar ativado. Outro achado científico interessante sobre vergonha moral e TDAH. Eu amo, né? Esse tema é o tema da minha dissertação de mestrado, na questão da moralidade. E Piaget, que é um teórico mais da educação, ele afirma que a essência da moralidade encontra-se no porquê do indivíduo respeitar as regras. A manutenção de regras e valores morais, elas são importantes para preservar a identidade da pessoa e as representações e valores que ela tem sobre ela mesma. Então, quando as pessoas têm ações que são incoerentes com a sua identidade ou com a representação dela, nasce o sentimento de vergonha moral. E o que isso tem a ver com o TDAH, Rose? Olha só, Lattaille, ela aponta que a vergonha, existe a vergonha moral e a vergonha não moral ligada à moral heterônoma, como, por exemplo, a vergonha de exposição quando o indivíduo se sente objeto de juízo alheio. Presta atenção nisso. Pare tudo agora. Observe isso. O que é a vida do TDAH? Desde que ele começou, desde que ele estava na escola. Ele não vai sentir vergonha de as pessoas dizerem que ele não faz as coisas direito, que ele não presta, que ele não é dedicado o suficiente, que ele não é esforçado. Então, existe a vergonha de exposição, que é uma vergonha não moral, do juízo alheio sobre ele, sobre os comportamentos dele. A questão de ter muitos fracassos, por exemplo, nas histórias que são já pregressas de muita intensidade do TDAH, vai fazer essa pessoa ter uma autoimagem e uma autoestima muito negativa. E aí, muitas vezes, principalmente os adolescentes, vêm com um comportamento de defesa, né? Assim, eu não me importo com isso. Não, isso aí não tem problema.
Isso tudo é porque ela quer se proteger da frustração de tentar se empenhar em uma tarefa e fracassar. Então, ela não se importa de não ser chamada para alguma coisa, ela diz, né, que não se importa, ela diz que não se importa de tirar notas baixas, só para poder passar de ano. E é um mecanismo para ela conseguir lidar com essa dor. A dor, essa dor da representação da sua autoimagem, da sua autoestima negativa. Então, a gente precisa prestar atenção também se o paciente apresenta essa vergonha de exposição e a vergonha moral. Por quê? Crianças com TDAH vão ter tanto a vergonha moral como a não moral presentes. E a dificuldade em reconhecer que ela tem de emoções faciais e interpretar emoções no dia a dia também vai ajudar esse quadro da vergonha moral, que vai demonstrar um déficit geral na interpretação emocional das pessoas. Então, ela vai dar fora de vez em quando, ela vai ser sem noção, ela vai ser intrusiva, algumas vezes as pessoas vão estar brincando, fazendo assédio moral, ela não vai perceber. E isso tudo, quando se percebe, vem novamente a vergonha de eu ser quem eu sou. E isso é muito profundo, porque isso diz sobre o direito de existir nesse mundo. Então, é preciso a gente olhar para isso com um olhar muito generoso e muito amoroso para essa pessoa. Quais são as possibilidades, então, que esses estudos nos mostram? Que a vergonha moral e não moral, e essa exposição da autoimagem e autoestima negativa, sugerem temas de trabalho para plano de tratamento mais abrangente, se tem essa perspectiva da vergonha. A postura do não importismo revela raízes muito traumáticas cronificadas de repetições de derrotas que são alvos de reprocessamento, embora a pessoa possa não falar, porque inclusive ela diz que não se importa. A dificuldade de reconhecer e interpretar emoções faciais sugere, além do reprocessamento, o treinamento de habilidade emocional e muitas avaliações disfuncionais que possivelmente essa pessoa tem nos relacionamentos por não aprender a lidar com essas emoções e expressões. Já os estudos falando sobre o desempenho neuropsicológico visual no TDAH também traz importantes conteúdos para a gente trabalhar com o nosso paciente. Apenas em tarefas de atenção visual por tempo mais prolongado, observou-se que o tipo combinado, tipo desatento e impulsivo, revelou diferenças significativas em relação ao grupo que era só desatento. Esses achados viram, então, que eles tinham dificuldades em inibir as suas respostas e dificultariam a permanência dos combinados nas tarefas mais longas. Então, a gente sabendo que há um déficit no desempenho neuropsicológico visual do TDAH, o que a gente precisa prestar atenção? Que a tarefa de atenção visual, por mais tempo prolongado, nas séries de movimentos bilaterais, a gente precisa reduzir ao tempo de concentração dessa pessoa. E a gente tem que testar. Não dá para poder fazer igual para todo mundo. Então, e é incrível, gente. Quando a gente começa a trabalhar, eu já tive pessoas que o tempo de atenção era segundos. E eu fazia pouquíssimos movimentos. 1, 2, pum, parava. De novo. E aí, com o tempo, a gente vai aumentando. E conforme a gente vai tirando os traumas, esse tempo de atenção vai aumentando. Que maravilha que é o MDR. Por isso que eu digo que a gente precisa muito de pesquisas para comprovar todas essas coisas que a gente observa em site terapêutico. A mudança de estímulo, por exemplo, pode ser alternativa de atenção se a visual não for possível. Então, se não está conseguindo o visual, vamos para o movimento tátil. Inclusive, às vezes a pessoa fecha os olhos e isso traz maior condição de prestar atenção. E, finalmente, os achados científicos sobre música e TDAH, vai falar sobre os reprocessamentos com as músicas bilaterais, né? Porque a música ativa diversas áreas cerebrais que favorecem a interação dos ambos hemisférios, que é justamente o que o MDR faz, bem como a plasticidade neuronal, que é também o que o MDR faz. As redes neurais que ativam a música, elas estão relacionadas a campos cognitivo. Presta bem atenção. Cognitivo, emocional e motor. O que a gente faz lá quando a gente estrutura o ICES? A imagem, a crença negativa, campo cognitivo. O emocional, o que você sente, qual é a emoção que está presente. E onde você sente no seu corpo? É a parte motora. Compreendem que há um casamento muito grande entre música e TDAH, e isso fica evidente da natureza interdisciplinar na música para o MDR. Em relação já à esfera emocional, onde diz que a música ativa as áreas do sistema límbico, como a amígdala, produzindo respostas de um nível emocional e sensorial bastante produtivas,
as pesquisas foram mostrando isso, que o sistema límbico está muito envolvido e a amígdala também. E o que é que está envolvido no trauma, gente? Sistema límbico e amígdala. Então, a música vai ser, sim, um suporte muito grande. O corpo humano, ele também produz alterações hormonais muito benéficas, devido à relação entre música e o circuito de recompensa. O que nós vimos lá na perda da função executiva, que o TDAH, ele precisa de recompensas imediatas, sempre, sempre. Então, talvez, com alguns pacientes, a música vai funcionar muito melhor do que os outros tipos de estímulos bilaterais. A música também é uma ótima ferramenta, né, para que os estudos mostraram, um aumento das redes neurais, aumento da densidade da massa cinzenta, desenvolve também a atenção e a memória e as funções executivas nas diferentes áreas cerebrais, e função executiva é justamente a grande perda do TDAH. Possibilidades, então, que é de extrema importância para a autorregulação emocional desse paciente, melhora das funções executivas prejudicadas no TDAH, e as músicas bilaterais precisam ser o exercício de todos os dias. Dormir com música bilateral, estudar com música bilateral, trazer, às vezes, as músicas bilaterais para o reprocessamento, para que ele possa ter melhor desempenho. Então, depois podemos compartilhar essas referências de todos esses estudos, se vocês quiserem se aprofundar, e quero terminar novamente com o pensamento. A neurodiversidade possibilita o refinamento da nossa humanidade, porque nos move a exercer a capacidade de conviver com intencionalidade amorosa, generosa e respeitosa, nos colocando de volta em nosso lugar de honra, a semelhança com o divino, o Imago Dei. As pessoas que vão entrar, nós somos pessoas que vamos entrar na vida desses pacientes, daqueles que convivem conosco, de maneira generosa, amorosa e respeitosa. E é exatamente isso que o MDR é. E a gente vai poder, então, possibilitar para essas pessoas neurodivergentes, com o TDAH, que elas possam, então, resgatar a sua personalidade, as suas possibilidades e não as suas incapacidades. Nós não estamos falando de capacitismo, mas nós estamos falando de possibilidades muito ricas que a gente tem de melhoria e qualidade de vida dessas pessoas. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, Roselaine, que maravilha, que conteúdo. Olha só, o pessoal tá achando maravilhoso. E assim, é um tema difícil, né, de abordar. Ele é um tema difícil e as práticas clínicas são bem complexas. Às vezes as pessoas só um TDAH. Não, tem muita coisa envolvida, né? E de que a gente precisa realmente prestar atenção de uma maneira, porque aí a gente tem mais possibilidades de resolução para a vida das pessoas, quando a gente tem esse olhar mais amplo para o TDAH. Então, eu tentei contribuir com vocês algo que geralmente as pessoas não leem e que eu trouxe da minha prática clínica em cima dos estudos que eu leio. Nossa, muito bom, muito obrigada. Quero te agradecer em nome do Psi em Foco, a generosidade sua de trazer esse conteúdo maravilhoso, de estar aqui conosco. Foi maravilhoso, olha aí os comentários, maravilhada com essa aula, muita gratidão. E a nossa gratidão a você